Olá, amigos do Atletismo Catarinense. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, agora já na edição 2021. O que vocês assistiram até semana passada tinham programas gravados, que nós resolvemos fazer isso na temporada de festas para dar um pequeno recesso. Então, inaugurando os trabalhos aqui em 2021, a nossa primeira entrevista vai abrir um novo ciclo. Além dos grandes atletas, dos grandes medalhistas, nós vamos começar a entrevistar também os grandes treinadores, aqueles que fazem parte da história do nosso atletismo e são os grandes responsáveis pela construção dos nossos grandes talentos, das nossas grandes equipes. E hoje vamos abrir esse quadro com um decano, é o treinador que está há mais tempo em atividade em Santa Catarina, uma história bonita para nos contar. Eu tenho o privilégio hoje de conversar com meu querido amigo Vilmar Vailate. Tudo bem, Vailate? Tudo, Geraldo. Como é que está essa vida? Como é que está essa vida de chuvarada? Como é que está Timbó aí? Tem muita água aí ou não? Muita água, muita água. Estamos na expectativa para ver se para essa chuva, mas o volume de água aqui é muito grande. Já estamos com 7 metros e 55 centímetros. Ah, mas Deus é grande e não vai deixar coisas piores acontecer. Vailate, nosso papo... Desculpa. Nós vamos torcer para que não chegue a 8 metros, porque com 8 metros a água invade a nossa pista. Não fala isso, pelo amor de Deus. Sem água na pista, pelo amor de Deus. Vailate, nós vamos começar a nossa história, a tua história do atletismo catarinense, que é a pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Como, quando, onde o professor, o educador Vilmar Vailate começou efetivamente a se interessar e a trabalhar no atletismo? Como é que foi o começo dessa história, Vailate? Bom, eu comecei como professor de educação física em Benedito Novo, lá nos anos 70 até 76, em Benedito Novo. E lá a gente já participava de competições em Timbó e, graças ao esforço da garotada, a gente sempre conseguia bons resultados. Eram encontros de escolas e competições a nível escolar, né? Isso nos anos 70. Nos anos 70, entre 71 a 76. Em 77, eu vim a Timbó e fui convidado para trabalhar na Fundação de Esportes. Na época, a Kátia Mas, que era minha atleta, foi convidada a ser secretária da CME, na época, Comissão Municipal de Esportes. Exatamente. Ela foi a primeira secretária nossa na época, nos anos 70, né? Mas só vamos voltar um pouquinho, Vailate. Essas competições escolares, você falou que acontecia em Timbó e congregava o pessoal da região todo, né, das escolas, já tinha um caráter de competição escolar ou era assim um amistoso? Como é que era isso? Na época, eu não me lembro assim muito bem, mas não existiam competições a nível estadual. Então, a gente fazia esses encontros com as escolas. Vinha Rodeio, Indaial, Benedito e Timbó. E isso servia de base para jogos escolares, alguma coisa assim ou não? Não. Era só competições internas, né? Que legal. E como o Timbó já tinha atletas que participavam dos Jogos Abertos, não sei se lembra do Nivaldo Ostrowski. Sim, claro. Eu lembro ele fazia salto com vara. Isso. Foi um dos primeiros atletas de Timbó, né? O Nivaldo foi medalhista dos Jogos Abertos, salto com vara, né? Lá nas antigas. Mas com a vara de bambu, né? Não era aquela de fibra flexível que se usa hoje, né? Não, era tudo na época do improviso. E o colchão, né? Não existia
O salto em altura era caixa de areia, não era colchão para cair em cima macio, né? Era o Era outra rolo época, né? ventral, não Era o existia o ventral. flop. Ou o tesourão, né? O O ventral ou tesouro, o tesourão. é esse mesmo. Vai lá, daí foi nessa época começou então essa paixão, essa história pelo atletismo. Aí você falou que em 77 veio para Timbó, já aí com caráter já de CNE. E aí como é que foi esse começo? Como é que foi essa peneira? Como é que foi os primeiros alunos, os primeiros atletas do Vai Lattes? Como é que foi esse convencimento a esse povo a seguir essa tradição que se prolonga até hoje com o atletismo de Timbó? É que a gente mantinha contato com as escolas de Timbó. Na época era Rui Barbosa, Polidoro Santiago e Júlio Scheidemantel, que eram as três escolas assim. E Sim, depois veio o Erwin Prado também, né? E a gente foi conseguindo penetrar nas escolas. E aí depois foi convidado o professor Geraldino Moser para grande, auxiliar. grande, Geraldinho. E aí ele trazia as crianças da escola, eu com as crianças do Polidoro, e mais um pouco do Rui Barbosa, do professor Manfrini, que trabalhava na época no Rui Barbosa. Sim, E assim nós fazíamos competições internas para depois participar de competições a nível estadual. Na época não existia a federação ainda, né? Lembra sim. que Era a nos FAC. anos... Oi? Era a FAC, Federação Atlética Catarinense. Isso, Federação Catarinense de Atletismo, né? Isso. E aí, Vailate, eu me lembro assim que a federação começou em 1978, que foi o ano que eu comecei, e logo de cara, assim, bem no começo, assim, as primeiras competições já começou a ter a participação da CMA de Timbó. E depois, vocês sempre deram um olhar muito grande para a base, para a iniciação. E logo em seguida, acho que 2 anos depois, aquele nosso famoso Mirim, pré-Mirim, começou a acontecer em Timbó, que se tornou uma tradição. Isso. Como é que foi aquelas ideias para levar esse evento para Timbó e se tornar uma tradição? Como é que vocês fizeram na época para isso acontecer? Bom, Deraldo, a gente tinha mais amor à camisa do que incentivo Sim, de dirigentes. municípios ou das escolas, porque não se tinha estrutura nenhuma, né? Só para ter uma ideia, os primeiros materiais que a gente conquistou, a gente fazia as vaquinhas e comprava o material e usava aquilo mesmo, né? Todo o material improvisado, né? E graças à boa vontade na época dos professores de educação física, que muito dedicados, e as crianças também, não existia internet, não existia Ah, não. celular, não existia nada disso, Sim. né? Você oferecendo uma viagem final de semana para ir competir em outra cidade, aquilo para Nossa, eles era um prêmio maior. uma Então, festa. você captava essas crianças com muito mais facilidade do que hoje, né? Hoje Ah, sem existem dúvida. tantas maneiras de se envolverem que o atletismo, aliás, o esporte está ficando em segundo plano, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Valente, me lembro assim as primeiras competições assim de mirim para mirim foi lá em Brusque, lá no Bandeirante ainda. Lembra disso? Isso. A primeira competição, Timbó, Timbó e ah, Brusque. Fizemos o Chico Miller, Chico Miller. que sediou a primeira competição, foi lá em Brusque. E a segunda já depois E, veio para Timbó. e naquela época, para a gurizada sair de Timbó e ir a Brusque, era uma grande viagem, né? Já era Meu uma Deus grande do aventura, né? céu! Ia em 20, 22 dentro de uma Kombi.
Bons tempos da E, Kombi, ó, né? e até vou contar uma. Nós fomos numa Conta. competição em Rio do Sul, lá na época, eu agora não me lembro quem era o técnico lá, mas foi um festival desses também. E nós fomos com uma Kombi, com 22 dentro da Kombi. Aí chegou na a polícia rodoviária me parou. E aí o policial disse, mas meu amigo, fala com o teu prefeito lá para arrumar um carro maior para levar esses tuas crianças aí. Aí eu disse para ele, mas é tudo criança, meu amigo. São 22 vidas. Eu nunca me esqueço dessa. 22 vidas. E a gente não tinha essa noção ainda, né? Infelizmente. Não, 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 não. Eu me lembro uma vez, Valete, em Concórdia, acho que eles fizeram infantis que tinha em Concórdia. Eu tinha um Sim. ônibus da universidade para levar a gurizada, né? Chegou na hora do embarque, deu um problema com o ônibus, não sei se quebrou, enfim. A universidade queria cancelar a viagem. Aí eu disse, não, não pode, eu estou aqui com 30 e poucas crianças aqui. Me mandaram 3 combis. Eu soquei Nossa, quase 40 crianças em 3 combis, mais bagagem, mas tudo. Fomos embora para Concórdia. É assim que era, era dessa forma. era dessa forma. Com o lanche Mas, na bolsa, é, não se tinha dinheiro para pagar não, alimentação. Cada não. um levava o seu Era. lanche e E ia embora, né? ia Tudo era embora. festa. É a festa. Vai lá, como é, naquela época que você iniciou em Timbó, essa pista já existia ou ela foi construída depois? Não, nós tínhamos uma pista quadrada. No Onde mesmo hoje lugar é que é o hoje? Parque, onde é o Parque Central hoje, ali Ah, existia um campo de futebol, União, Campo do União, Futebol sei. Clube. E na frente existia um colégio, o Rui Barbosa. Hum, E nós treinávamos lá. A pista só com 3 raias. E nossa. a, e a curva não existia. Quando nós marcávamos a pista, tínhamos que inventar uma curva. Mas ninguém Pô, parava dentro. Na curva, ninguém conseguia ficar dentro da raia, né? E era uma raia de 1 metro só. nossa Senhora. E naquela época, vai lá, a questão dos implementos, bom, você já falou, né? Fazia vaquinha e tal. É, É, como é que, nessa época, o Vilmar Rolati era formado em educação física já? já em Que ano que se formou, Rolati? 78, Formou aonde? 77. Formou Eu em fui da Joinville ou em segunda Blumenau? turma, a segunda turma da FURB. Ah, segunda turma da FURB. E a primeira turma de pós-graduação da FURB. Mas pelo que tu falou aí, tu começou a dar aula antes de fazer, ou antes de se formar em educação física, não é isso? Já Sim, dava aula naquela desde, época desde não. cedo. Não, a faculdade. É que em 1970, em 1969, eu servi o quartel, Certo. né? E fiquei como soldado só 4 meses. Depois passei a cabo e fiz o curso de Opa. sargento. E Isso eu passei não no sabia curso na, de... na tua vida. Oi? Essa passagem tua na vida militar eu não sabia. Sim, eu fiquei só 4 meses como soldado, depois passei a cabo, aí fiz o curso de sargento. Passei a sargento, só que eu não consegui as divisas de sargento porque não abriu vaga. E se não Hum, abrisse vaga até dar os 9 meses de quartel, eu teria que ou ficar como cabo ou pedir baixa. E aí, como o salário de cabo era pequeno, e aí surgiu aquela chance de fazer o curso normal de educação física em Florianópolis, lá com a dona Érica,
Érico seu Strates. Estives, seu Érico e a dona Celina. Celina. Eu não sabia também que tu tinha feito parte da turma do curso normal na UDESC. Olha só que legal. Sim, eu fiz o curso lá na UDESC e aquilo me habilitou a trabalhar como Sim, sim. professor de educação física, né? Porque na época em Santa Catarina não tinha faculdade de educação física, né? Exato. Aliás, aquele curso normal ali da UDESC, muitos que Muito bom. fizeram, diz que era melhor até do que a própria faculdade, Melhor né? do que uma faculdade. Eu posso falar isso de boca cheia porque eu fiz a faculdade e fiz aquele curso lá também. Lá era intensivo, de manhã, tarde e noite. Era 1 ano? 2 anos? Como é que era? Um ano. Um ano. Aí é pancadaria, né? E eu tinha uma bolsa de R$ 200 para me virar com pensão e alimentação. Comprava 2 pãezinhos, um para de manhã e um para de noite. Se eu comesse 2 de Nossa, manhã, eu ia ficar sem comer à noite. Ao nossa meio-dia, Senhora. eu tinha, na pensão, eu tinha o almoço, né? Mas era a única Sim. refeição. Lavar Tempo... roupa só de sábado à tarde e sentado debaixo do varal para esperar a roupa secar. Porque Se senão chovesse, não lavava. é. E nós morávamos numa pensão. Você conhece bem ali o Hospital da Polícia Militar, né? Sim. Tá, Rua Major Costa. atrás do instituto. Sim, Rua Major Costa. Eu acho que eu não me lembro da. E nós morávamos numa pensão ali. E a Copa Lorde era logo para cima. Eita, bem. Aí estavas bem. Aí tu já sabe, né? E essa foi a nossa vida. Saí de lá a pé até no ponto final lá da Felipe Schmidt para pegar o ônibus para ir para Coqueiros. Nossa, era uma pernada ali. Nossa Ah, Senhora. era pernada. Quando perdia o ônibus, atravessava a Ponte Arcelo Luz a pé e ia Ou a pé para. acabava o dinheiro, tinha que ir a pé, atravessar a ponte para chegar em Coqueiros. Nossa, vai lá você É, contando isso hoje, né? Parece para essa turma nova hoje, parece uma coisa surreal. Mas para a galera entender os perrengues, né? Que o pessoal, os precursores da nossa educação física, do nosso esporte, enfim, os perrengues que passavam para conseguir estudar, para conseguir se formar, né? Isso que o Vai lá está contando é uma história sensacional, uma história maravilhosa. A maioria desistiria, né? E ele e mais alguns colegas perceberam. Quem é que era dessa turma aí que depois ficou no esporte? Vai lá. oi? Quem é que era dessa tua turma lá no curso técnico lá que depois ficou no esporte? Está aí com a gente aí? Tem alguns aí, Ai, não? eu acho que não temos ninguém ali. Não, dessa Aquela turma safra não. ali. Foram professores que se formaram e foram para suas cidades Não e ficou mexeram mais com nisso. esporte, com Não, não, competição. ficaram só como professores, né? E da turma da faculdade, a turma lá da FUB, quem é que era da tua época? Também poucos que estão no nosso meio. A maioria é professor. A É. maioria não, praticamente todos, né? E essa paixão pelo atletismo veio como, vai lá? Você chegou a ser atleta? Pelo jeito parece que não. Como é que vem essa paixão pelo Não, atletismo? olha, na minha época, como aluno, mal e mal se tinha educação física, né? E eu era filho de professor de interior, só que nós éramos família bem humilde. A minha mãe era costureira de interior, trabalhava meio-dia como costureira, meio-dia na roça, e meu pai dava aula em escola isolada, né? Ele era professor, fazia merenda das crianças, fazia faxina da escola, não existia faxineiro, não tinha nada. Era um faz E tudo? o faz tudo. E com 17 anos, eu ajudava o meu pai na escola depois. Olha só. Então, a escola sempre teve na veia do Vailate, né? A escola, a educação, sempre É, essa.
essa missão? Com certeza. Aí o Vailate se formou... Só para tu ter... Não, fica à vontade. Claro. Interrompendo. O magistério, antes de eu fazer o curso normal de educação física, eu fiz o magistério. E eu e o meu pai se formamos junto na mesma sala. Olha, que legal. No mesmo Olha ano. Que história maravilhosa. Que maravilha. E junto com esse magistério, eu estava servindo o exército. E eu vinha do exército para a escola para fazer as provas. Foi um ano assim muito puxado, mas não me arrependo disso. Tudo isso Com certeza. Fez a gente valorizar o que a gente passou. E hoje, né, Vailate, a gente conhecendo essa parte da tua vida lá do início, muitos irão entender por que o Vailate é tão obstinado, por que o Vailate é tão persistente, por que o Vailate é um cara assim que sempre não fez cara feia para trabalho, nunca, sabe? É chato a história, e a chato raiz, também, né? Não. Pessoa determinada, pessoa que tem objetivo, né? Eu Não, mas cobro. tem que ser, né? Essa parte aí nós vamos contar daqui a pouquinho, essas tuas cobranças com os teus atletas. Aí vai lá, se formou na FURB, né? Já estava em Timbó. Como é que foi essa... Porque logo em seguida começou a surgir grandes atletas de Timbó, né? Pelo talento que tem na região, pelo teu olho clínico de detectar esses talentos. Mas como é que foi a formação? Como é que foi a formação do treinador Vailate, né? Foi na curiosidade, na leitura, na busca do conhecimento, ou depois você chegou a fazer um curso de formação, alguma coisa? Como é que foi isso? Eu fiz o curso de técnico no Rio de Janeiro, na escola do Exército, lá na URCA. Lá na URCA. Na URCA, tá, da Escola do Exército. Isso. E também, quando a Mônica Rocha foi campeã das Américas no lançamento do dardo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio nas escolas, conhecendo os fundamentos e conhecimentos do atletismo nos Estados Unidos. Eu recebi isso como prêmio pela Mônica ter sido campeã das Américas, né? Vamos fazer um recorte aqui. Eu quero contar para os nossos amigos que estão assistindo. A Mônica Medeiros Rocha, uma das maiores lançadoras de dardo do Brasil, ela é de Timbó, não é isso, Vailate? Ela é nativa de Timbó? Não é nata aqui. Eles eram de Floripa. Mas o pai dela foi transferido, né? O pai dela era funcionário do Banco do Brasil. Ele era gerente do Banco do Brasil. Aí essa moça, Mônica Rocha, ela é um talento puro. O Vailate descobriu ela através de um programa do governo na época chamado Pentatlo Nacional. Isso. E foi um grande filtro, um grande descoberta de talentos que houve no Brasil. E em Santa Catarina, a Mônica foi a campeã. Era aluna do Vailate, agora ele vai continuar contando o resto aí. Como é que foi esse momento que tu descobriu a Mônica? Como é que foi isso? Ela participou da fase municipal, aí veio a fase regional, que era Blumenau e região, né? Aí a fase estadual e depois a fase nacional. Na fase estadual em Floripa, eu trabalhei lá, já estava nessa, me lembro. Sim, isso. E aí depois ela foi campeã das Américas. Ela participou do campeonato, era patrocinado pela Coca-Cola, né? Isso, na época. Isso. E ela foi campeã das Américas. E como prêmio para os técnicos dos atletas campeões de todas as provas que existiam naquela época, né?
eu tive a chance de ficar em Virgínia, fazendo um estágio de um mês dentro das escolas, né? E com muita Aprendendo. dificuldade na época, né? Mas também Tinha foi intérprete, super. cara. Tinha intérpretes, né? Tinha uma família de eu, inclusive, eu tive o acompanhamento nos Estados Unidos de uma família brasileira. Que maravilha. É para vocês verem como foi o salto na carreira do professor Vailate, que estava fazendo esporte escolar. O salto na carreira dele foi essa descoberta desse grande talento, a Mônica Medeiros Rocha, que ele já contou tudo que foi. Só para vocês saberem, o campeão masculino disso tudo aí chamava-se Robertson Caetano da Silva. Não é isso, Vailate? Isso, é isso mesmo. Olha a qualidade desse programa do Pentatlo Nacional. E aí, a É partir pena daí, a que carreira do Vailate começou a dar uma ascensão grande, né, Vailate? E aí começou a descobrir grandes talentos. Conta para nós, vamos por parte, né? Vamos por os anos 80, além da Mônica, quem é assim que começou a bombar aí no teu grupo? ali depois começou a aparecer Rosemar Piazza, Vera Decker, Cíntia Matede, aquele timinho que deixava qualquer um de cabelo branco. Wilson Frare. O Vailate, o Wilson Freire já foi mais no começo dos anos 90, né? Isso, Nos anos 80, Timbó tinha uma equipe feminina com 6, 7, 8 atletas que davam um trabalho para as equipes grandes, não só nos escolares, no estadual menor, juvenil e jogos abertos, né, Vailate? E como é que isso. era para ti? Eu conheço todas elas, claro, umas queridas. Tivemos juntos, né, no final de 2019, naquele encontro maravilhoso que a gente fez lá. Não era fácil, eu sei, mas ao mesmo tempo, já vindo para os dias de hoje, e eu senti naquele encontro, e sempre que eu encontro elas, todas são unânimes em dizer que o Vailate, o estilo Vailate, as cobranças do Vailate foram um grande diferencial na vida delas. Todas elas são unânimes em falar isso. Mas conta algumas coisas daquela época para nós, assim, além da competição, que elas eram ótimas, né? Conta para nós o que é que essa mulherada aprontava para ti. Ah, não dá nem para mencionar a quantidade de vezes que eu tive que levantar do alojamento, no alojamento que a gente ficava nas escolas, dormir na frente da porta, no chão, na frente da porta, porque a meninada era terrível. Era 2, 3 horas da manhã e a guerra continuava dentro das quartos. Aí Eu sei, eu sei. eu pegava o meu colchão, deitava na frente da porta delas, a porta aberta, e disse, e agora eu quero descansar e vocês também vão descansar. Pronto, resolvido o problema. Sabes que eu aprendi isso contigo. Eu cheguei a fazer isso com as minhas meninas também. Sempre as meninas, que os guris não Lembra? incomodavam, não. Tu também não tinhas um time meio violento, né? Mas elas eram ótimas, né, Valente? Mas Aí você falou de uma. Desculpa. eram brincadeiras, mas todas elas saudáveis. Não tinha Sim, sacanagem, assim, não. maldade, né? Eram Eram, levadas, né? Eram levadas. sim, sim. Valente, você falou de um nome, claro, Cíntia Matede, Vera Cristina Deck, que foram grandes campeãs, mas você falou de um nome aí que é marcante, lá no início da tua carreira, Rosemar Piazza, né? Grande marchadora, né? Você foi um dos Campeã primeiros, brasileira. sim, você foi um dos primeiros treinadores de Santa Catarina que investiu na marcha, né? Foi o Ivo da Silva, o seu Nakashi e o Vailate. Foram os caras que Isso. investiram na marcha. Como é que foi essa tua entrada no mundo da marcha? Como é que foi essa formação, sei lá, esse conhecimento? E como é que tu descobriu a Malá para a marcha? Porque ela começou correndo, naturalmente, né? Como é que Sim, foi isso aí? Malá é Rosemar Piazza, tá? isso. Bom, você sabe que eu sempre fui metido em todas as provas, né? Então,
tentei e consegui. Observando os trabalhos de outros técnicos, participando de brasileiros, observava o que eles trabalhavam e aplicava nos nossos atletas e deu certo. É, porque naquela época tinha pouquíssimo material sobre marcha, né, Valete? Lembra disso? Pouquíssimo, pouquíssimo. A gente que era da arbitragem já era um problema, imagina vocês que eram treinadores. Para nós da árbitro já era difícil. Mas participando de brasileiros, a gente sempre observava, né, que era mais fácil participar de brasileiros, né? Na época, inscrevia e participava, né? E hoje Sim, não tinha índice, não tinha... é bem mais difícil, né? Na época, a confederação pagava alojamento, alimentação, a gente só se preocupava com passagem, né? E essa descoberta da Malada, José Mafiaça, eu sempre digo que a geração deles, né, a geração dos anos 80, 90, se fosse hoje, nós teríamos assim muito mais atletas olímpicos do que Santa Catarina já teve, né? Ela era um talento absurdo, né, Malá? E era uma obstinada para treinar e tal. E ela teve boas oportunidades, mas faltou uma Olimpíada na vida dela, né, Valete? Faltou um Mundial na vida dela, né? Faltou. Isso faltou, com certeza. É que com o passar dos anos, depois foi ficando meio difícil. A Malá começou a meio que pipocar. E sabe como é que é? A cabeça de jovem, às vezes, muda, né? Normal. Isso é normal. Mas, assim, um grande talento. E houve algumas contusões também que afastou ela um tempo e ela, assim, meio que desmotivou. Essa é a palavra certa. Porque é um grande talento. E o Vailate, ele fez assim uma época uma escola na marcha, né? Ele tem eu considero o Vailate duas grandes escolas do Vailate: salto e altura, que são os carros-chefe do trabalho dele. Vou colocar aqui barreiras também e marcha atlética. Depois da Malá, quem que surgiu aí na marcha? Vamos falar da marcha, depois a gente volta para o salto e altura. Depois da Malá, aí vem quem? De grandes talentos assim, não tivemos mais, assim, para participar de estaduais e... A Saskia começou contigo ou já foi do Morastone? Não, foi comigo. Foi a Saskia e a minha filha Fabrícia, que era a dupla. Sim. Mas a Saskia tinha muito mais talento, né? A Saskia foi brasileiro, sul-americano. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Evoluiu assim, muito. Só que a família dela não tinha muito apoio da família, né? É difícil, né? Desmotivou um pouco. Sim, aí... mas isso é o grande problema, né, Valete? A maioria de quem faz base é isso, né? Isso daí. O apoio familiar, os interesses dos jovens por outras coisas. Né? Você falou agora há pouco, hoje em dia é difícil, mas naquela época também tinha coisas que competiam com o atletismo, competiam com o esporte, né? Na cabeça dos jovens, né? Bem menos do que hoje, né? Porque hoje... E aí o Vailate também começou a fazer um trabalho maravilhoso de barreira e de salto em altura, né? Salto em altura, ele vem até hoje. A escola do Vailate no salto em altura já são 40 anos, né? Que sempre tem atletas do Vilmar Vailate brigando, ganhando o salto em altura em Santa Catarina e indo para brasileiros. Essa preferência, vamos dizer assim, que o treinador solitário, o treinador sozinho, ele tem que dar conta de todas as provas. A maioria faz isso. O Vailate também fazia. Mas essa preferência ou essa maior capacidade de motivar os atletas para o salto em altura, como é que se construiu isso, Vailate? Olha, eu gosto da prova, porque eu acho uma prova muito linda, né? Sim. E hoje eu trabalho com algumas provas só, porque nós dividimos o trabalho na pista, né? Sim, então, claro, hoje é outra realidade. Hoje eu trabalho com salto em altura, masculino e feminino, todas as categorias,
Barreiras, o 110 e o 400. Aí o lançamento do dardo e lançamento Também do tem o disco. Dardo de Timbó sempre teve grandes talentos também. Tivemos grandes. E está surgindo aí alguma coisa para em breve. Eu Mais uns sei, dardistas aí. eu sei. E o lançamento do disco e o arremesso do peso, né? Então, essas provas, porque eu consigo concentrar esse pessoal próximo, né? Então, tem o setor Sim, do salto em altura, o isso, lançamento do dardo, o disco tudo do junto. outro lado e o peso no lado oposto. Então, eu tenho todos eles aí próximos, né? E as Velhinho já não barreiras pode a gente andar faz. muito, né? Oi? É, Velhinho já não pode andar muito. tem que cuidar, né? Porque começa com contraturas aí não dá certo, né? Vai lá, mas o salto em altura, assim, teve uma sequência gigante, assim, de resultados no salto em altura, com a Vera Decker, com a Cíntia Matede, me lembra as outras que eu posso esquecer alguém. Vai falando aí o nome das meninas que foi ao longo dos anos. Depois, ultimamente, agora nós temos a Maria, que foi Maria Fernanda Conte. isso. E antes disso, agora me fugiu, cara. E os Sempre teve rapazes, né, uma. Sim, daí vem o grande Sidney Reynolds, Sidney, grande campeão, né? Charles Hayden, lembra do Charles Hayden? Charles Alexander Hayden, Hoje, ah, hoje os ele irmãos mora. lá, como é que é? Os irmãos ali que fazem salto de altura, como é que é o. Ai, Tem os agora. irmãos que faziam salto de altura, não tem? Me Hum, fugiu. Lucas Schwartz Pacheco, né? O Lucas. o Pacheco, o Pacheco, mas não tem irmãos. É só Não é ele, né? irmão, eu estou fazendo confusão então. É. Então, essa dinastia do salto em altura do Vilmar Vailate, né? Ele já disse que ele é apaixonado pelo salto em altura, mas como é que é esse olho mágico para detectar esses talentos, Vailate? Conta o segredo para nós. Qual é o olho mágico para descobrir esses talentos? Bom, a gente fazia trabalho na escola com essa garotada de flexibilidade e impulsão, né? Eu brincava muito com colchões. Eu tinha material, na minha escola, eu tinha material para dar com o pau, como diz o outro, né? Eu tinha colchonetes, eu tinha colchão de salto em altura, eu tinha trampolim, tudo com Isso no dinheiro, Polidoro Santiago. tudo no Polidoro Santiago, com dinheiro que nós arrecadávamos com a cantina. Naquela época podia ter cantina na escola, né? Sim. Nós vendíamos lanche na escola e o lucro da cantina era revertido em material de esporte para a equipe da escola, né? E os alunos, os atletas, eram os meus ajudantes dentro da cantina. Então, Sim. com isso a gente tinha material, era assim, ó, 30 medicine ball, 30 bola de vôlei, 30 bola de basquete, era tudo assim, né? Material tinha de monte. E o que mais E me aí doeu vinha os colchões do salto de altura nesse pacote. e eu tinha 2 colchões, um pouquinho mais fino para os menores e um maior para os já mais adiantados. E há uns 3 ou 4 anos atrás, foi feita uma reforma na escola. E, por minha tristeza, eu soube que os pedreiros cortaram aquele colchão porque era muito grande para fazer alojamento para eles. Meu Deus do Não, céu. aquilo me cortou o coração. Meu Deus do Hoje céu. em dia não existe mais colchão na escola. Pelo amor de Deus. Infelizmente, o trabalho de base dentro das escolas Está muito fraco, né? praticamente
praticamente não existe mais, né? Porque uma que tiraram todos os espaços, né? Só existe aquela quadra e E olhe finitos lá, essa, né? e olhe lá, né? Quando tem uma É, quadra. quando tem uma quadra, né? Mas o que tu caracteriza, Bailate? Por que tantos talentos aí na região no salto em altura? É por causa do trabalho de alguém que, como tu, que é interessado, buscava e descobria atletas? É, Ou é alguma característica eu, da região, assim, do biotipo da região? mas é que eu fazia teste com eles. Teste de Hum, impulsão, vertical, horizontal, né? E sim, esses de vertical já iam para o salto em altura, né? Trabalhar um pouco de flexibilidade e fazer eles perder o medo de cair no colchão. Já era um colchão bem mais macio, né? Não era sim, aqueles colchões duros, que na época, lá nos anos 70, a queda era em cima de areia, né? Rolo sim. ventral. E É, aí foram perdendo o medo e hoje, graças a Deus, o Sidney é do Polidoro Santiago também? era do Polidoro Santiago. O Sidney, na minha avaliação hoje, de toda a história do atletismo catarinense, claro que teve gente que superou as marcas dele, mas eu acho que o Sidney foi o maior talento catarinense de salto e altura. Não sei se tu. Bom, Foi. tu é suspeito para falar disso, né? No Mas de masculino, catarinense. ele... Ele e o Maicon Volpato de Criciúma, assim, que eu vejo Esse, assim, que foram os dois é, caras que mais tinham talento. E agora está surgindo um menino novo, que é um menino de Jaraguá do Sul, o Jimmy John, né? muito bom, menino. Excelente, né? Um menino que É, eu acho que vai bater todos os recordes logo, logo, vai, né? vai porque Mas a cabecinha dele está bem preparada. tá bem focado, né? Sim, tá. Mas o Sidney, assim, foi um talento absurdo, né? O Sidney saltou 2:11, 2:12, uma coisa assim, a melhor marca 2 e dele, né? 11, 2 e 11. E depois, claro, depois de um tempo ele começou a brilhar, outras equipes levaram, enfim, isso faz parte do processo, né? Faz, Mas faz. isso faz parte, né? Eles não, é igual filho, né? A gente não cria filho para a gente cria para a vida, Não, né? E para a aí, uma vida. hora eles vão. E vai lá, e nós falamos, eu falei de barreira, falei de altura, mas eu esqueci dos arremessos e lançamento, que também tivesse uma geração brilhante, né? Tivesse uma geração brilhante de arremessadores e lançadores, né? E a gente sempre procurou trabalhar todas as provas, tanto assim que o Wilson Frade fazia o decathlon, né? Decatleta, decatleta. E ganhou alguns anos os Jogos Abertos, né? Tricampeão de Jogos Abertos, eu acho, né? Tetracampeão, uma coisa assim. E o Wilson, como é que surgiu o Wilson? Também foi de Polidoro Santiago ou já foi um outro processo? Ele vinha do Rui Barbosa. Do Hum, Rui Barbosa. Mas são escolas próximas, né? sim, sim. E naqueles festivais que a gente fazia, e só que o Wilson era muito focado, né? Sim, Ele sim. levava a sério, né? Ele treinava até acima do que era solicitado, né? Eu Ele sempre lembro. foi assim. O Oilson também, eu me lembro que o Oilson começou nas categorias de base, ele fez hexátlo, né, pentatlo, e foi subindo ao octátlo até chegar no decátlo, né? E ele era um rapaz muito talentoso, assim, muito, muito bom Focado. atleta, focado. E as meninas dos arremessos lá, a Solange, como é? Solange? Não, Solange? Como é que era o nome dela? Não, Que tinha Solange umas era do arremessadoras. Pomerode. A Solange é do Pomerode. As É. tuas lá, como é que era o nome dela que eu esqueci agora? Solange Zimmer. Não, Solange é do Pomerode. Isso é uma outra etapa que nós vamos contar daqui a pouquinho. Mas aquelas tuas arremessadoras lá dos anos 80, 90, de Timbó, tinha uma muito forte, como é que era o nome dela? Ai, Pô, agora tu agora me... tá dando branco aqui na nossa cabeça, eu não consigo abrir o Então, computador aqui para olhar. Mas tu tinha uma geração forte pra caramba ali, né? As tinha meninas do também. peso e disco, né? Tinha. Putz, E, agora me... e esse trabalho de arremesso também, o Vailate foi descobrindo, foi fazendo testes, né, para descobrir esses talentos? Como é que era? É que a gente trabalhava na escola com... Eu trabalhava todas as provas, né? Na Sim, escola, e com aí eles, surge, né? né? E, e quando a gente fazia esses festivais,
os que vinham das outras escolas que se destacavam, a gente convidava para participar dos treinos, né? Então, vocês têm ainda em futebol, mas não é, infelizmente já não é mais para o esporte, sim. Mas eu me lembro, a escola do Geraldino, que era o Júlio Júlio Scheidmantel, Scheidman. o Polidoro Santiago, que era a tua, que chegou a ser um clube filiado, né? Isso, Clube Escolar Polidoro Santiago, que isso, fez história no nosso atletismo. E também a escola do Morastone lá, como é que é que é perto da pista aí, né? Já surgiu sim, alguns talentos de agora, lá, né? agora, Essa escola é perto. Essa estrutura escolar de Timbó, que eu sempre admirei muito, e tu falou uma coisa agora há pouco que me chamou a atenção, que o grupo se envolvia de uma forma que todo mundo te ajudava na cantina, e todo mundo te ajudava na pista, e todo mundo... Era assim, tipo uma família, né? Eu me lembro quando a gente alojava ou ia fazer refeições lá na escola do Geraldino, Júlio Scheidmantel. Júlio. Nossa, aquela comida deles era maravilhosa, a estrutura, toda a comunidade envolvida. Isso que faz a diferença, né, Valete? Numa cidade do Mas, interior, né? infelizmente, se perdeu tudo isso. Infelizmente. Os tempos são outros, né, Valete? Os tempos são outros, né? Mas é pena que a gente vai perdendo essas raízes e o que estava dando certo, envolvendo essa garotada, e hoje tá complicada a coisa. Valete, sabes que o lado ruim, se é que tem lado ruim nessa história toda, o lado ruim da gente ficar muito tempo no meio é que a gente vê todas as transformações, né? E aí a gente vê que algumas coisas que funcionavam bem há uns anos atrás deixaram de funcionar por causa de outros problemas, outras estruturas, mas que a gente sabe que funcionavam melhor do que em algumas coisas que rolam hoje, né? Com Esse é o preço certeza. que a gente paga por estar esse tempo todo. Eu vou para 43 anos. Tu tem mais do que isso aqui, né? No 44. atletismo, né? 44, tens um ano 44. a mais que eu. Então a gente passa por décadas, né? A gente vê toda. Eu falo da questão da arbitragem, por exemplo, que eu estou há 43 anos acompanhando todo esse processo. Mudou muita coisa, né? Na nossa Mudou. geração era a Certo? geração do amor à camisa pura e simplesmente. Ninguém ganhava Com nada para ir certeza. trabalhar, ninguém ficava em alojamento e todo mundo achava maravilhoso. Hoje em dia, não. Você vai botar arbitragem, alojamento, ou dizer que é de graça, a gente sabe que muita gente não vai. Mas são os novos tempos que a gente tem que se Sim, adaptar. sim. O Vailate passou por vários municípios além de Timbó, né? Teve momentos que o Vailate representou Jaraguá do Sul, teve momentos que foi para Pomerode, acho que uma época foi para o Chapecó também, ou estou enganado? Nós tínhamos atletas que foram convidados, né? Era assim, eu continuava trabalhando em Timbó, só que Sim, os atletas eram convidados e eles ganhavam bem sim, mais, porque aqui não existia bolsa atleta, não sim, existia sim, pagamento, nada. sim, Aqui sim, era era tudo amor à amor, né? camisa, né? E naquelas épocas, Jaraguá do Sul, Chapecó, levou esse pessoal porque pagavam, davam alojamento, alimentação e um salário, né? Então, Sim, não sim. tinha como E impedir. não, e não dava problema aí para ti em Timbó naquela época? Tá, Não, porque eles sabiam que eles estavam indo porque estavam recebendo e aqui não tinha patrocínio, sim. né? É E tu lógico sempre que o teve as tuas pessoal ficava posições triste. firmes, né, Valete? Sempre Oi? tivesse tuas posições firmes, né? Sempre tivesse tuas convicções de que era o melhor para teus atletas e eles né? Naturalmente, né? Sim, se não tem como segurar, de graça eles não vão treinar. Se ele sabia Sim. que saindo da cidade, mas foram épocas, voltaram, continuaram aqui e aqui foi criado a Bolsa Atleta. Hoje nós estamos conseguindo segurar os nossos atletas, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E o período de Pomerode, que você teve um tempo, até acho que foi morar em Pomerode ou não? Sempre morou em Não, não, Timbó? não. Sempre morei aqui. Na Aí época trabalhava eu nos dois, trabalhava Timbó, Pomerode? Como é que era? foi, eu não sei se foi 4 ou 6 anos que eu trabalhava só em Pomerode. E depois
voltei a trabalhar Pomerode e Timbó. Tu tem aposentadoria do Estado, tu tem aposentadoria do município, como é que é? Eu sou aposentado pelo Estado como professor de educação física e aposentado como funcionário da prefeitura de Timbó. Mas elas aconteceram em épocas diferentes, né? Não foram na mesma época. Não. Próximos, né? Eu me aposentei primeiro no Estado e logo em seguida do município, né? Mas continuo hoje como contratado, né? Como bolsista, né? Contratado da fundação, né? Sim. Isso está no sangue, né, Valete? Difícil. O pessoal fala, o Valete, o Valete, eu digo, o Valete, ele sempre ameaça, eu vou parar. Mas não consegue, porque está no sangue da gente. A gente não consegue ficar longe disso. A pressão é grande, né? a pressão é grande. Mas... Aí 2016, eu sei que a pressão é grande, eu sei. Mas aqui em casa não é muito diferente também. Só que é uma coisa que está no sangue da gente, que é difícil imaginar o Vailate longe de uma pista, ou o Deraldo, e outros abnegados que a gente conhece aí, longe da pista. É difícil, é muito difícil. Parece que vai faltar um pedaço da gente, né? Se bem que esse ano eu estou afastado pela pandemia, né? Sim. Então, a idade colocar de risco... de castigo. Me botaram de castigo. Sim. Mas aqueles eu dou as dois minhas eventos que a voltinhas. gente fez aí em Timbó. Sim. Aqueles 2 eventos que a gente fez aí em Timbó o ano passado, no mês de outubro, que foi onde deu uma aliviada na pandemia, a gente conseguiu fazer 2, né? E tu estava lá no cantinho, lá pro lado de fora do alambrado, lá, mas não deixou de espiar, né? Não deixou de espiar, não podia estar junto. Estava lá escondido, espiando. fora da área, né? Não podia ter contato na pista, né? O Vailate, por muito tempo, né, Vailate? Muito tempo. Ainda o Vailate, ele tem é fornecedor de pregos, de sapatilhas, né, Vailate? Isso aí já tem mais de 30 anos, né? Tem mais de 30 anos isso, né? Bem mais, né? Então, assim, na época que as pistas eram de carvão, principalmente, o pessoal chegava, cadê o Vailate? Até hoje, né, Vailate? Até hoje eu pergunto, cadê o Vailate, né? O primeiro fabricante de sapatilhas foi a Alpargatas do Brasil. Sim. E era lá em São Leopoldo. Sapatilha toda de couro. O prego era fixo. Fixo, não era... Não sei se lembra. Como é que é o nome? Como é que tinha o apelido daquela sapatilha? Ela tinha um apelido, né? Como é que era? O pessoal dava um nome para ela, assim. Eu cheguei a competir com aquela sapatilha. Era Gastava terrível. O prego, tinha que jogar a sapatilha fora. Meu Deus do céu, aquilo era terrível. Até que alguém um dia inventou de botar uma rosca e parafusar. E hoje o prego para pista sintética não é mais de aço, né? Antes era aço. O que é hoje, Valete? Hoje é alumínio. E tu continua conseguindo que fabriquem? Sim. Mais fácil, menos operações do que o aço. É mesmo? O Vailate é uma referência hoje no Brasil. Quando tem brasileiro, o pessoal pergunta, o Vailate não veio, não? Todo mundo se acostumou, que era o único cara que vendia prego de sapatilha. Era o único cara. Sul-americano, brasileiro, a gente sempre conseguiu fornecer material. Porque esse prego aí é importado, né? Isso vem da China, né? Sim. E aqui a gente conseguiu fabricar. Foi uma luta. Fabricava aí em Timbó mesmo? Aí em Timbó mesmo fabricava? Aqui em Timbó. Os primeiros de aço entortava o prego, porque o aço ficou muito mole, daí endureceram o aço, quebrava. Foi difícil. Foi os primeiros anos assim foi difícil, mas depois a gente conseguiu descobrir o ponto exato. E também tinha uma diferença, né, Valete? Pista de carvão e pista sintética, as poucas que tinham na época, né? Eu acho que o mesmo prego não funcionava bem nas duas, né?
Não, não, porque o prego é diferente, né? Sim, Hoje em dia, completamente. com esse prego de alumínio, a sapatilha fica bem mais leve, né? Sim. Oh, e o pessoal O procura material da muito. sapatilha também já é bem mais leve. Sim, é outra coisa, Naquela época diferente daquela fixa lá, né, que pesava pra caramba, né? e era couro, não era material Parecia sintético. uma Couro. chuteira com prego, era uma chuteira com prego. É uma chuteira com prego. Que loucura. E o pessoal ainda fazia resultado com aquilo, lembra? E como fazia É, resultado, né? pior que era. Nossa. Valete, aí o Valete se aposentou, o Valete tem o Beto, a Fabrícia e lá do teu primeiro Patrick, casamento, Patrick, o Patrick, que e todos hoje três foram atletas. os três foram atletas. O Beto fazia dardo, o Patrick, a Fabrícia fazia marcha, e o Patrick Patrick barreira, fazia barreira. barreira, né? A minha memória tá boa, De né? 10 e o 400. E hoje, né, tem o Pedro, né, que é o Pedro, nosso assessor para assuntos de informática aí do Vailate, só, Pedrão. só. Só E, esporte zero. e netos, como é que tá aí? Tem quantos netos? Netos tem a Nanda, que já é de maior, né? Do Sim, Beto. sim. E o Patrick, que tem um casal. Tem uma menina e um menino, né? E a Fabrícia, que não tem nada. O Fabrício não tem ainda. Tá, daqui a pouco Não, vem. não. Vailate, como é que tá a vida do Vailate? Além, a gente sabe que ele não saiu da pista nunca, o Vailate sempre teve uma paixão lá pelo belíssimo sítio que ele tem, um sítio maravilhoso que eu já tive o privilégio de ir lá no morro, lá em cima, acesso difícil, mas é um lugar maravilhoso. Aquilo lá é a tua segunda cachaça, né, Vailate? Hoje eu vivo lá, porque não me deixam ir para a pista, aí eu vou para o mato, né? Vai pro sítio, plantar Lá não palmito. precisa, lá não precisa usar máscara, nada, né? Então, Tem que... Mas aquilo lá a sempre gente foi, né? Eu às vezes ficava assim, como é que o Vailate consegue dar aula, dar treino, produzir prego, família, filhos e o sítio? Né? Que o sítio sempre, desde que eu te conheço, foi a coisa presente na tua vida, né? O sim, sítio. faz anos, anos. E é uma paixão, né? Uma coisa incrível, né? Eu gosto da natureza, Eu sei. de lidar com os bichinhos. Plantar palmito. É, mas esses não se plantam. O passarinho planta. Ah, esse é nativo, né? É nativo. É, ele leva a semente, né? Coisa linda. Valati, infelizmente a gente já está chegando perto do fim do nosso tempo, aproximadamente uma hora. Eu falei agora há pouco daquele evento, final de 2019, a gente fez um encontro, não foi, Valati, lá na Associação Germer, né? Da Germer, Da o Germer, né? churrasco lá, Fazer o um porco porco pizza. pizza. Nós temos um encontro lá, foi no encerramento dos Jogos Abertos, foi? Foi nos Jogos Abertos ou nos Joguinhos? Não me lembro. Não foi depois porque os Jogos Abertos não saíram, não foi A por gente causa teve um da... evento lá, a gente teve um evento em Timbó. Mas, enfim, o que eu quero Certo. dizer é o seguinte: o Vailate conseguiu reunir naquela noite uma grande parte dos seus ex-atletas. Não foram todos, claro, porque nem todos estavam disponíveis. E o que me chamou a atenção ali, Vailate, é o carinho, a confraternização e o carinho que toda aquela moçada tem por ti. Né? E isso é uma coisa, uma construção de vida, né, Valete? Não é uma coisa que cai de presente do céu, é uma construção de vida, né? Geraldo, Então, desculpa eu te interromper, né? não, a palavra é tua. Nós temos o grupo chamado Grupo dos Ex-Atletas. E é esse grupo que estava lá naquela noite, né? Tinha Na média de 40, 50 atletas que participam. Uns vêm em alguns encontros, outros não podem, né? Nem todo mundo Sim, pode sim. na mesma data, né? Mas a gente faz. Esse ano, que infelizmente não deu para fazer. Mas a gente faz em média
de 2 a 3 encontros desses durante o ano. Mas só é maravilhoso. Próximo que der, que tiver liberado, eu quero ir de novo, né? Não, mas com certeza, com certeza. Vamos ter que fazer o reinício dos encontros. Exatamente. Por que eu falei disso? Quando eu estava falando dos teus filhos, né? Da Fabrícia, do Beto, do Patrick, do Pedro, e agora eu falo desses filhos que a vida nos dá, que são esses atletas, que são essas pessoas que passam, essas pessoas maravilhosas, né? E ali eu senti realmente o carinho e o respeito que aquela geração tem pela pessoa do Vilmar Valatti, né? Que é uma pessoa, como já foi falado aqui no início, está há 4 décadas, mais de 4 décadas no atletismo catarinense, e é uma pessoa que tem uma credibilidade. Credibilidade a gente não ganha, credibilidade a gente conquista no dia a dia, com o trabalho, com a seriedade, com a dedicação. E o Vilmar Valatti tem essa credibilidade, né? Por isso que eu fiz questão absoluta de estrear esse quadro dos treinadores, primeiro por ele ser o mais velho, e segundo porque é uma referência hoje em Santa Catarina, é o Vilmar Valatti. Então, para encerrar, Valatti, para encerrar nossa entrevista, gostaria que, bom, a palavra final vai ser tua mesmo, mas que tu deixasse uma mensagem para a nossa comunidade, para os nossos atletas, para os treinadores, para essa galera, para a arbitragem, que gosta muito de ti também, para essa galera que está fazendo hoje ainda o atletismo, o que é que o Vilmar Valatti, o grande Vilmar Valatti, tem para dizer para nós assim, em termos de mensagem, de vida? Ai, Deraldo, é difícil. É difícil. Você achar palavras para agradecer tudo que aconteceu durante esses 44 anos e dizer que tudo isso valeu a pena. E os que estão, nossos amigos, parceiros aí técnicos, que estão nessa empreitada, dizer para eles que vale a pena. Vale a pena. A gente passa assim passagens difíceis, mas são essas que vão deixar marca lá na frente. Se fosse tudo muito fácil, não teria gosto, né? O gostoso é conquistar algo que é quase impossível. E você sabe que hoje em dia, para trabalhar com essa galera, você tem que improvisar, tentar de todas as maneiras possíveis e imagináveis conquistar esse povo. E desejar, assim, um ano. Nós começamos ele meio difícil, mas que daqui a pouco isso aí passa e a gente consiga se encontrar mais vezes e um ano feliz para todos nós. Com certeza. Eu posso deixar. E a você, Deraldo, não tenho palavras para agradecer o que você fez hoje, porque estou sem palavras também, né? Muito obrigado pela oportunidade. Isso é uma obrigação da gente. Só um detalhe que eu esqueci, e vou puxar esse assunto rapidinho. O Valatti passou por todas as etapas do atletismo de Timbó. Agora o Valatti está vivendo um novo momento, que é a pista sintética, uma luta, uma batalha de muitos anos, né? A pista sintética serviu como um estímulo para essa moçada vir para a pista? Ou como é que está isso, Valatti? Não, tem bastante. O problema nosso é que agora quebrou todo um ciclo que vinha vindo, agora aumentando o número de participantes, né? E agora um ano perdido, né? E desmotiva muito isso, né? Então, mas que é diferente, né? O sintético ali deu com certeza, com certeza. Pessoas dos municípios vizinhos vêm participar aqui de treinamentos então eu acho que é outro mundo, outro mundo. É verdade. É isso que vocês estão fazendo, é uma coisa fantástica, sabia? E é uma política da gestão que eu acho bacana. Portas abertas. Portas abertas. A pista é para ser usada.
E Isso é muito legal. o nosso pessoal da Fundação de Esportes também é um pessoal que tem visão, né? Nossa, E muito parceiros nossos, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? O prefeito com também é uma pessoa muito chegada ao esporte, né? Então, o Jorge, o estamos no Márcio, caminho aquela turma certo. ali são. Com Só certeza. falta passar essa pandemia aí e continuar tocando o barco. Não, nós vamos superar isso, como já superamos tantas outras coisas, né? Vamos superar mais essa. Com Querido certeza. Vailate, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por contar essa história linda, muito obrigado por fazer parte do nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense. Queria te agradecer de coração por estar aqui conosco. Obrigado, Deraldo, e estamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente ter colocado as nossas cartas na mesa, né, Deraldo? É isso. Muito Um obrigado, abraço, Vailate. um Um abraço, abração. até a próxima oportunidade. E obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado por terem acompanhado mais um quadro Memórias do Atletismo Catarinense. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.